Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou Rodrigo Martinho. Está entrando no ar o meu, o seu, o nosso podcast aqui da 4Ls. Hoje nós vamos conhecer a história de Cataguases, uma cidade pequena, uma cidade do interior, mas com uma importância histórica e cultural muito grande dentro do nosso cenário nacional. E para isso encontra no nosso estúdio um velho conhecido de vocês, que é o José Vec e a Ana Beatriz. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Rodrigo, pela oportunidade, né? Que a gente tem, apesar de moradores de Viçosa há muito tempo, é muito bom falar sobre a cidade natal da gente. Então, acho que vai ser um programa legal a gente poder dar essas informações aqui sobre a nossa cidade. Isso aí, é uma alegria estar aqui com vocês hoje, ser convidada para falar sobre esse tema tão importante para a nossa cidade, né, e para a nossa região também. Muito obrigada. Ô, Ana, olhando para você assim, carinha tão jovem e tudo, como que uma pessoa tão jovem se interessou tanto assim pela história? Então, eu atualmente curso o último período do curso de Letras e foi a convite da minha professora e orientadora Joelma que eu senti interesse de pesquisar sobre a história da minha cidade natal, que infelizmente eu não conhecia tão a fundo quanto eu fui conhecer aqui na universidade, e isso é o mais engraçado. Então, é uma alegria estudar mesmo sobre o lugar onde eu nasci, cresci rodeada de tantas coisas importantes, das quais eu não conhecia, sabe? Não sabia qual era a importância de tudo isso. Mas fala pro pessoal que está em casa aí, quem que é a Ana Beatriz? Bom, eu tenho 21 anos, como eu falei, estou no último período do curso de Letras. Saí de Cataguases bem nova, quando eu tinha 15 anos, para estudar aqui no Colune. Atualmente, então, estou concluindo a minha graduação. Pretendo continuar os estudos, principalmente nessa área de estudos literários, que é o meu interesse mesmo. E é isso. Eu tenho um noivo, apesar de ser bem nova, né? E é isso. Ô, Vec, quem que é o José Vec? Bom, José Vec de Carvalho, sou formado em letras aqui também pela UFV, e resido aqui em Viçosa desde 1981, eu vim para cá para trabalhar na UFV, e aí eu me ingressei na universidade como estudante também, e já estou aqui há esses mais de 40 anos, né? Me aposentei já e me envolvi muito com a literatura, que é uma área que eu gosto muito, e tem alguns livros que publiquei na área de literatura, nada na área de história e nada sobre a minha cidade em si. Mas a gente sempre acompanha, né, os movimentos culturais de Cataguases, a história de Cataguases, a gente sempre se interessa por isso, porque faz parte da vida da gente, né? E moro aqui já esse tempo todo, mas eu faço parte de alguns grupos, né, de clubes de leitura, então tenho muitas amizades, não tem porquê depois, não tive por que voltar para a minha cidade natal, apesar de gostar muito de ter familiares, ter raízes lá, vou lá sempre, estou sempre presente, tenho muitos amigos, mas eu optei por ficar em Viçosa mesmo, como para dar continuidade aos trabalhos que venho realizando. Ô, Vec, nós não podemos deixar de falar que você é um dos donos da editora Lobo Guará. Sim, sim, uma das coisas, a literatura me deu muitas coisas gratificantes. Uma das coisas, que eu agradeço muito é ter conhecido o Roberto, né, que é o meu sócio na editora, e por a gente ter resolvido então fundar essa pequena editora, porque isso nos dá muita alegria. A gente conhece um número de autores muito maior do que a gente conhecia, a gente se aproxima como editores desses autores, e isso gera novas amizades, assim, tem sido muito prazeroso para a gente poder dar a oportunidade para essas pessoas e publicarem, que mesmo com a tecnologia de ter reduzido as distâncias, mas as editoras mais tradicionais não dão tanto espaço, não são tão abertas assim, e as pessoas às vezes ficam um pouco de receio. Então ter fundado essa editora aqui em Viçosa abre esse caminho de oportunidades para autores de Viçosa e de região, o que para a gente é muito gratificante. Gostaria de parabenizá-lo. Eu que James Bond. agradeço. Vamos lá, pessoal. Nossa primeira pergunta aqui
quando a gente se trata falando de história da nossa região, é voltada aos povos indígenas. Lá em Cataguases, quais que foram os primeiros povos indígenas que chegaram lá, antes dos colonizadores? Fala pra gente. Pode responder. Segundo os registros que a gente tem acesso, haviam 3 etnias, né? Os coroados, os coropós e os puris, que eram tidos como etnias tupis do Sudeste. Então eram basicamente essas 3 nações indígenas que existiam naquela região, que é no Vale do Pomba e do Paraíba do Sul. Com a chegada dos colonizadores, como que ficou essa relação entre os índios e os colonizadores? Bom, a gente tende a pensar inicialmente que era uma relação pacífica, é o que muitas vezes a história nos conta, no entanto, não foi bem assim que ocorreu, né? Era uma relação assimétrica de poder, já no início com tentativas de aldeamento, de pacificação, que era a intenção que eles tinham, né, de pacificar aqueles povos que eram considerados como bárbaros. Eh, Bom, no início, a mata das Minas Gerais havia sido fechada na intenção de não permitir que houvesse contrabando de ouro, né, das regiões mineradoras para o Rio de Janeiro. E aí, na transição, ali no início do século XIX, essas matas são abertas novamente e os colonizadores começam a adentrar o interior do Brasil e chegam nesse local fazendo isso, né? E, como consequência, a gente tem uma perda muito grande de território para os indígenas, de cultura mesmo, de registros que a gente acaba não tendo nos dias de hoje. Nós podemos falar que foi por causa do ouro que os colonizadores chegaram a Cataguases? Do ouro de Cataguases, não. Há uma história que eu não sei se até que ponto que é verdade, que os primeiros padres que chegaram lá, membros da igreja, chegaram por causa de digamos assim, de uma conversa, né, de notícias de que havia diamantes na região. Mas Cataguases não pertencia ao grande circuito aurífero, né? Cataguases, na verdade, ele serviu de rota, de passagem entre a ligação de Minas com o Rio de Janeiro. Então, uma das rotas era ali, antes mesmo da ferrovia. Então, o Cataguases não fazia parte desse centro de exploração de ouro, tá? Mas servia como rota, como entreposto. Era conhecido como Porto dos Diamantes, inclusive, Sim, né? Cataguases era conhecido como Porto dos Diamantes. Dizem que exatamente por causa dessa procura inicial que houve por volta de 1809, 1810, quando chegaram os primeiros catequistas, digamos assim, primeiros membros da igreja, para catequizar, para pacificar, digamos assim, os índios e também para em busca de pedras preciosas. Cataguases, então, ela não estava envolvida diretamente no ciclo do ouro? Diretamente não, mas a gente pode dizer que teve uma função central, assim, justamente por servir de retaguarda para o abastecimento, para a chegada desses alimentos mesmo, dessas matérias que eles precisavam nas regiões propriamente mineradoras. Mas essa história de que existia ouro ou diamantes mesmo, né, como o nome relacionava, nunca foi comprovada. E a escravidão? Tinha escravidão nessa época, né? No surgimento de Cataguases? Olha, quando chegaram foram formados os primeiros aldeamentos, os primeiros, vamos dizer assim, colonizadores, as primeiras fazendas, essas pessoas iam com suas famílias, com seus escravos, né? Então, como vivíamos num regime de escravidão nessa época, as grandes fazendas, os grandes produtores de café, que era o principal produto agrícola da região na época, eles tinham seus escravos. Então, a escravidão vigorou também em Cataguases até 1888. E como que a abolição impactou lá em Cataguases, o crescimento de Cataguases? A abolição da escravidão, de forma geral, permitiu, a formação de um proletariado urbano novo, que, embora ainda não tivesse esses postos de emprego propriamente ditos, iriam fortalecer a futura industrialização da cidade, que é um ponto central que a gente vai abordar mais para frente, né. Então, a disponibilização de mão de obra, agora de uma outra forma, assalariada mesmo. Qual que foi a primeira igreja que surgiu em Cataguases?
Pode falar. Essa história é interessante porque, segundo as pesquisas, foi em 1826, por volta dessa época, que o coronel Guido Malieri recebeu como doação um terreno para a construção da igreja em honra a Santa Rita de Cássia, como aqui em Viçosa, né. E aí ele havia recebido a doação para a construção desse terreno e a cidade se organizou em torno dessa igreja. Eu gosto de pensar que na história antiga era comum que as cidades se organizassem ao redor de rios, né. Então a gente fala que as primeiras cidades surgiram ao redor desses rios que permitiam a subsistência dessas famílias, dessas pessoas. E na história de Cataguases, aparentemente, as comunidades foram se originando ao redor dessa igreja construída nesse terreno recebido de doação, de um alferes, inclusive. Pelos episódios que nós já fizemos aqui desta playlist Nossa Região, com exceção de Paula Cândido, todas as cidades foram, começaram a ser construídas em volta de uma igreja. Paula Cândido foi a única que não foi. Nossa, A nossa região aqui. interessante. Não sabia. Eu Tem achei algum motivo, assim? Não, para falar a verdade, eu não me lembro o que o Emerson falou, cara. Eu não me lembro, mas a única coisa que ficou marcante nesse podcast que por nossa região, né? Aham. Começa em torno de uma igreja lá. Lá não foi assim, não sei o motivo, confesso. Nossa, Cataguases, inclusive, só pegando um gancho aqui, teve um nome, né? Antes de ser elevada, antes da sua emancipação, tinha o Porto de Diamantes, mas tinha também o Santa Rita, isso. né? Arraial de São Arraial de Santa Rita, que era um nome. Antes de virar Cataguases, era Arraial de Santa Rita. E qual que foi o papel da igreja? Eu acho que é esse papel de coesão social mesmo, então de organização da sociedade em torno desse centro cultural que a igreja fornecia, e aí as pessoas iam se organizando ao redor disso para construir a sua vida, né, construir as casas, as escolas no futuro, as indústrias também, parte central mesmo. E a igreja também, ela atuava muito no propósito do colonizador, né? Vamos dizer assim, de impor a sua cultura, a língua, né, dos portugueses, a língua do colonizador, a cultura do colonizador, a moral do colonizador. Então houve essa interferência, como também isso ocorreu no país todo. Você tocou no nome, quais que foram os nomes mesmo que Cataguases teve antes de chegar a Cataguases? Antes foi Porto dos Diamantes, Portos do Diamante? Arraial de Santa Rita Sim. e Cataguases. São dois nomes até chegar a Cataguases. Eu achei que também era conhecido como Arraial de Santa Rita do Meia Pataca. Tinha também, é isso mesmo, Arraial de Santa Rita do Meia Pataca, ou de Meia Pataca, alguma coisa assim. É o nome do rio, né? Boa. Nome do riozinho que é afluente do Rio Pomba. Isso aí. Quem foi os principais fundadores do Arraial lá? Bom, Pode. acho que o principal, o fundador mesmo principal, acho que essa atribuição é dada ao Guido Malieri, Guido Tomás Malieri. Então, que tem uma figura que é conhecida nessa região toda, parece que até Visconde do Rio Branco. Tá. Ele era um militar, né, luso-francês, e foi dada a ele, então, a atribuição administrativa e militar da região, né? Ele cuidava dos conflitos, né, a tentativa de pacificação, entre aspas, né, favorecendo a colonização, e ele então foi a ele que foi concedido o espaço, o terreno para a construção da primeira igreja, foi ele quem assentou o primeiro povoado, né? Então ele é o grande responsável. Em 1930, por exemplo, em 1928, ele chegou em 1930. Em 1928 havia cerca de 38 digamos assim, povoados, né, de brancos, e várias tribos, né, os índios eram muito maior quantidade. Com a chegada dele, né, e a ascensão do processo de colonização e a chegada de mais pessoas, o domínio do colonizador foi aumentando, foi invertendo, então a população indígena foi sofrendo uma redução drástica, né? E a população dos colonizadores foi aumentando, porque a economia do lugar atraía pessoas para a região. E aí foi fortalecendo
economicamente e em termos populacionais também. Mas a principal figura é dita como Guido Malieri. Guido Malieri. Guido Tomás Malieri. E as atividades econômicas lá? Quais que eram as atividades econômicas que marcaram lá no início? No início mesmo do século XIX, então por volta de 1800, 1850, era a atividade cafeeira, né? Então, o café, de forma geral, como era no Brasil inteiro. Depois, os agricultores da cafeicultura não viram problema em migrar para uma situação econômica mais industrial. E aí existe a construção da hidrelétrica, a gente vai abordar esse assunto depois também, e a indústria têxtil, posteriormente, como primordial, né? Importante. No início era a agricultura, era o café em primeiro lugar e o fumo também era um segundo produto agrícola da região. Isso no início. Depois, como a Ana Beatriz colocou, vieram outras fontes econômicas para a região. Como o comércio se fortaleceu e a indústria e a eletricidade, né? O fumo também na região era uma segunda fonte de economia da região, Ah, sim. segundo alguns registros, né? Eu gosto muito de perguntar nomes, até mesmo para quem vai estar vendo esse podcast, associar um pouquinho a família. Quais que foram as principais famílias que fundaram? Eu destacaria 3 famílias principais, apesar de existirem outras. Mas então, os Vieira Rezende, que é o coronel Joaquim da Silva Vieira, né? Joaquim Da Silva Vieira Lins, eu acho que é isso. era o Coronel Vieira, o Major Vieira. Isso, ele ficou conhecido como Major Vieira. Tem até uma rua lá em Cataguases que hoje leva o nome dele, uma das ruas principais da cidade. E o Major Vieira, então, funda a sua fazenda nessa região e ele é que faz com que Cataguases seja elevada à categoria de freguesia, porque antes era arraial. Arraial a gente pode entender que é um conjunto de pessoas e freguesia é uma unidade administrativa um pouco mais elaborada. E em função da fazenda do Major Vieira é que a cidade de Cataguases se eleva a essa categoria. E então a família dele, como marco principal, para que Cataguases se consolidasse enquanto quase uma cidade. Depois, os Peixoto, como patrocinadores principais, mecenas mesmo, na figura do Francisco Inácio Peixoto. E, por último, os Junqueira ou Ferreira também, que estão ligados à construção da Companhia Força e Luz, Cataguases Leopoldina, que hoje em dia é o Grupo Energisa, né? Dessas 3 famílias, existem descendentes lá vivos hoje? Sim, com certeza. O prefeito da cidade, o prefeito da cidade, inclusive, o atual prefeito é descendente dos Peixoto. E dessas famílias, mais no passado, teria algum nome que se destacou mais? Eu acho que o do Francisco Inácio Peixoto. A família Peixoto, a família que foi a família responsável pela transição econômica do município, do agrário, né, de uma cidade agrária, da economia essencialmente agrícola, para a industrial, né? Eles eram os donos das indústrias têxteis de Cataguases. Então, todos os irmãos, né, eram sócios nas empresas, vieram várias empresas, e empresas que foram muitíssimo importantes para Cataguases, são ainda, né? Muito importantes, as que estão ainda de pé, né? Sim. Por vários fatores. O Francisco Peixoto, que era um dos irmãos, né? Ele, além de ser um industrial, ele era um camarada voltado, com um olhar muito voltado para a cultura, para a arte e a cultura. Tanto que a Ana Beatriz citou aqui, os mecenas, né? Ele foi uma pessoa, além de ser um escritor, ele era uma pessoa que tinha contato com grandes arquitetos, com grandes artistas do movimento modernista, e ele levou obras desses artistas para Cataguases. Então nós vamos chegar a um ponto de dizer aqui o que tem de Cataguases de monumento artístico, por exemplo, e quem são essas pessoas que foram levadas para lá com seus trabalhos. Isso vai ser mais à frente, né? Isso. Mas o Francisco é a figura central nisso tudo, sabe? Muito do que aconteceu em Cataguases se deve a ele, então eu destacaria o nome desse homem.
Pessoal, para vocês que estão com a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das nossas novidades aqui. E peço também vocês para ir lá na página do Instagram, 4Ls Filmes, e seguir a gente lá. Voltando aos nomes aqui. Cataguases. Esse nome é de que origem? Posso falar? Pode falar. Constam em alguns registros históricos e até dicionários históricos mesmo que é de origem indígena, é de origem tupi, né? E há uma dúvida se é Cataguás ou Catuauás, que na verdade não faz tanta diferença, às vezes apenas a pronúncia que pode ter se alterado aí. Mas assim, é um nome ligado é um nome de origem tupi, ligado à origem indígena. E que significa, há uma controvérsia também, alguns apontam para o significado de gente boa, e Cataguás significa gente boa em tupi. E há também alguém que atribui, não é esse significado não, significa povo das matas. Mas assim, isso aí também não faz tanta diferença para a gente. O que importa é que é um nome que tem origem da língua indígena. Mas no fundo, vocês acham que foi escolhido esse nome porque lá só tem gente boa? Tem uma história que o Ronaldo Werneck, um estudioso sobre Cataguases, fala que Cataguases, na verdade, poderia significar terra de gente extraordinária, porque Ases, esse finalzinho, né, significa gente extraordinária. E se a gente divide a palavra, né, Cataguases, então terra de gente extraordinária. Eu acho essa história interessante. Mas o termo original mesmo conhecido é terra de gente boa. Acho que tem bastante gente boa lá. Assim. Quando que Cataguases foi elevada à vila? Bom, nós temos dois registros, né? Nós temos um de 1875, que é do documento, mas tem a data mesmo oficial, quando Cataguases passou a ter a emancipação político-administrativa, foi em 7 de setembro de 1877. Essa foi a data em que Cataguases se emancipou politicamente. 1877. Foi aí então que ela se tornou município? Sim. Vila. Vila, Isso, né? Vila, mas na verdade vila era considerado um município. É uma divisão parecida com município. Porque eu acho que município, assim, na lei é 1881, um pouquinho depois. Meio seguido, assim. Tá, então peraí. Não, 1881. 81. É. Falei 82? Você falou 71. Meu Deus do céu, 1881. Tá tranquilo. Já tá tranquilo. A vila então foi quando? 1877. 7 de setembro, Santo de Cataguases comemora o seu aniversário em 7 de setembro. Isso. Todos Junto com o feriado de 7 de setembro nacional. Entendeu? E a emancipação dela? Quando que foi? Que fatores que contribuíram para isso? Então, a emancipação foi nessa data, né? E os fatores principais são, primeiro, o crescimento populacional, né? O comércio muito forte, né? O comércio muito forte da região e crescimento populacional devido aos entrepostos que foram criados ali na região para dar suporte, né, às cidades mineradoras, principalmente, e a ferrovia, né? A ferrovia Leopoldina, né? Aham. Estrada de Ferro Leopoldina. Isso. A chegada dela em Cataguases também impulsionou muito, possibilitou o escoamento da produção, tanto a produção agrícola como depois, mais para frente, a produção industrial, e isso fazia com que tanto o comércio como essa facilidade atraía pessoas para lá. Então, esse crescimento populacional e o crescimento econômico são atribuídos como os principais fatores para a emancipação da cidade. Podemos falar então que Cataguases antes da linha férrea era uma Cataguases e depois da linha férrea era foi outra Cataguases ou não? Podemos dizer até mais um período, um terceiro período, depois da energia elétrica também. Você comentou um pouquinho antes sobre a indústria têxtil. Fala pra gente, então vamos entrar mais a fundo um pouquinho. Qual que é o papel da indústria têxtil? Olha,
eu acho que foi um papel assim, fundamental para a cidade em todos os sentidos, né? Economicamente, organizacionalmente. A indústria têxtil, a indústria têxtil de Cataguás, digamos assim, é pela família que construiu o Parque Industrial Têxtil de Cataguás. Veja bem, Cataguás vinha de uma produção de café, né? Por várias razões, talvez o declínio do café na nossa região, né? Talvez a impossibilidade de competir com mercados cafeeiros como São Paulo e outras regiões mesmo de Minas, Cataguás fez uma opção por uma transição do seu modelo econômico para um modelo industrial. E aí entra pesada a indústria têxtil. São várias indústrias de fiação e tecelagem construídas em Cataguás e favoreceu uma reorganização urbana, favoreceu a construção ou até impôs uma necessidade de construção de várias vilas operárias, vários bairros operários. Houve um aumento populacional porque as pessoas vinham de outras cidades para trabalhar em Cataguás. Então, sim, a indústria têxtil foi fundamental para o crescimento e a organização. E como a Ana disse antes, né, nós dissemos aqui, como foi a família Peixoto, que era a família que conduzia toda a indústria têxtil, a indústria inclusive de papel, tinha um membro da família que tinha os olhos para as artes e para a cultura também, além de industrial. E isso favoreceu Cataguás nesses dois eixos, tanto o eixo industrial quanto o eixo organizacional, ou seja, o eixo cultural da cidade. As hidrelétricas, você já mencionou um pouquinho, mas vamos entrar mais a fundo também um pouquinho. Qual que foi o papel dela para a modernização da cidade? Eu acho que isso mostra um fator diferencial muito importante para a cidade de Cataguases, porque no início do século XX a cidade já tinha energia elétrica, água potável, e isso é um fator determinante para a situação de Cataguases, que vai se consolidar então como um núcleo econômico e cultural muito forte dessa época. A chegada da energia elétrica no Brasil, no início dos anos 1900, é algo realmente muito diferente, né? Dissonante mesmo. E para você ter uma ideia, Rodrigo, em 1908, me descorrigindo aqui, 1908 foi construída a primeira hidrelétrica em Cataguás, a usina Maurício. Isso. Cataguás, em 1910, era uma das poucas cidades do interior eletrificadas, que tinham energia elétrica. E isso favoreceu tanto a indústria, que com a energia elétrica ganhava, né, em produção, como favoreceu também o suporte a equipamentos culturais. Por exemplo, cinema só foi possível por causa da energia elétrica. E outras coisas, a imprensa, o jornal, a revista, essas coisas só foram possíveis por causa da energia elétrica. Quando eu comecei o podcast, eu falei que Cataguases é cidade do interior, uma cidade pequena, mas com uma importância histórica e cultural muito grande dentro do cenário nacional. Tem algum filho ilustre lá que se destacou na literatura, na política? Tem vários. Eu acho que a gente pode começar citando o núcleo principal da Revista Verde, que a gente vai falar daqui a pouco. Mas então, acho que 4 nomes: o Ascânio Lopes, o Rosário Fusco, o Francisco Inácio Peixoto e o Guilhermino César. Os 4 foram, assim, fundamentais. E, claro, tem outros tantos que contribuíram com a Revista Verde, mas, assim, de alcance nacional, esses 4 do Movimento Verde são os principais, né? São principais. A gente tem Os nucleares. os nucleares. E depois disso vieram outros movimentos, né? Outras pessoas com influências, né? O próprio Humberto Mauro no cinema, que foi contemporâneo do pessoal da Revista Verde, mas ele era da área do cinema, mas é reconhecido como, vamos dizer assim, precursor do cinema nacional, né? Inclusive o pessoal do cinema novo, que veio depois, bebeu nessa fonte, né? Tem ele como precursor mesmo do cinema. Inclusive, muitas coisas beberam nessa fonte do Humberto Mauro, que foram buscar lá trabalhos que ele deixou, né? Então, assim, Humberto Mauro foi muito importante no cinema. E tem o pessoal do Pedro Comelo, Eva Comelo, que é conhecida como Eva Nil, só do cinema. Na década de 60 e de 70, teve o pessoal do CAC. CAC é uma sigla, Centro de Arte de Cataguases.
Aí o pessoal abrigou gente do cinema novo, pessoal do teatro, pessoal da música, pessoal da literatura, família Branco, né? Pedro Joaquim Branco, Ronaldo Werneck, que já foi citado aqui pela Ana Beatriz. Então, assim, Cataguases tem um potencial, sempre teve esse potencial, muita gente ligada à cultura. Na política, nós temos algumas pessoas que foram prefeitos da cidade, né? A família Rezende, no primeiro século de Cataguases, digamos assim, no século XIX, foi a grande família articuladora política. Depois veio a família Peixoto, que também deteve o poder na cidade por várias décadas, né? E, inclusive, algumas pessoas, como o seu doutor Tarcísio, teve cadeira, parece que não sei se foi deputado estadual, ou teve um cargo de secretaria no governo de Minas Gerais. Então, você teve essa na área política, você falou, né? E a área cultural, digamos assim, o nosso grande interesse aqui, teve esses nomes todos que nós falamos aqui. E hoje em dia, por exemplo, você tem o Luiz Rufado, né, que é um grande escritor de renome nacional, traduzido para mais de 13 idiomas. Nós temos na música o Lúcio Alves, que talvez ninguém saiba que é um cantor de Cataguases, mas o Lúcio Alves é de Cataguases. Lúcio Alves. Lúcio Alves, já faleceu, né? A Maria Alcina, que é viva ainda, que fez grande sucesso com a música Fio Maravilha nos festivais aí, e outras tantas músicas, são de Cataguases. Lúcio Alves, Maria Alcina, isso na música, né? Na literatura, a gente tem o Ronaldo Werneck, tem o Luiz Rufado, tem o Joaquim Branco. Joaquim Branco, tem o Chico Peixoto, da geração mais antiga, o Rosário Fusco, tem livros publicados, romances estudados nas universidades. Sim, são vários nomes. Vamos à parte que me interessa muito, Humberto Mauro. Fala mais um pouquinho, como que ele influenciou Cataguases? Olha, Humberto Mauro, ele trabalhava na companhia, né? E ele era um camarada muito estudioso e apaixonado por cinema. Ele começou a fazer seus filmes, né? Deixou alguns filmes na cidade. E depois, pelo que eu sei, várias gerações ligadas a teatro, a cinema, a literatura, buscavam informações, buscavam ver os seus filmes, estudar a arte cinematográfica dele para entender o gênio criativo do Humberto Mauro. Então, isso, na geração de 60, 70, né, 1960, 70, o pessoal do cinema novo de Cataguases, o pessoal do teatro absurdo de Cataguases, esse pessoal todo bebia nessa fonte do Humberto Mauro, ainda que não fosse todo esse pessoal voltado para o cinema. Mesmo assim, ele influenciou de várias maneiras. Hoje nós temos pessoas, como é que chama o núcleo audiovisual? O audiovisual da Zona da Mata. o audiovisual da Zona da Mata. Pessoas que estudam, inclusive o cinema também, e estudam o Humberto Mauro até hoje. Então, tem alguns cineclubes que passam de vez em quando filmes do Humberto Mauro. Então, assim, gerações atuais estão assistindo filmes do Humberto Mauro. Tem o Centro Cultural Humberto Mauro também. Tem o Centro Cultural Humberto, com o nome dele, Humberto Mauro, a rua com o nome dele. Isso. É uma avenida muito grande que tem um monumento em formato de porta, né? Muito grande, que evoca essa situação de ele ter aberto as portas do cinema nacional. Então, além de ter essa importância regional para a cidade de Cataguases, essa influência contemporânea, ele ainda tem essa questão de ter aberto as portas do cinema do Brasil. E como que é esse centro cultural hoje? Como que ele é? Eu fiquei curioso aqui, eu confesso que eu não cheguei nem a ler a respeito Do centro. do centro. Ele fica ali no centro de Cataguases, bem pertinho da Praça do Barbosa. Onde funcionou um cinema muito antigo lá, muito bom, o Cinema Nelo Machado, que depois ficou fechado por um bom tempo. E hoje, então, hoje não há um tempo já, foi instalado o Centro Cultural com o nome dele, Humberto Mauro, e funciona como galeria de arte, como casa de espetáculos. Recentemente eu fui assistir a um espetáculo que foi promovido pelo Conservatório de Música de Cataguases. Então o show foi lá, com os vários alunos se apresentando e tal. Então, assim, é uma casa cultural mesmo, e tem exposições, artes plásticas, né, pintura. Então, assim, é um centro cultural como um outro qualquer e que leva o nome dele, né? E que tem esse funcionamento, tem essa dinâmica que está sempre em movimento. Lá em Cataguases tem algum museu referente a Humberto Mauro ou não? Fora o Centro Cultural. Não, fora o Centro Cultural, não. Não, né? Que eu saiba, não. Revista Verde.
Me fala um pouquinho dessa revista, que ano que ela foi criada, me fala um pouquinho dela. Bom, eu vou começar falando do Luiz Rufato, porque ele gosta de explicar esse fenômeno da revista verde a partir de uma lente bem realista mesmo. Então ele diz que não existe um fenômeno cultural que não tenha surgido de um fenômeno econômico. Então, por mais que às vezes possa parecer que a cidade de Cataguases é um caso extraordinário de algo surreal que aconteceu no interior de Minas Gerais, a gente tem que voltar os olhos para o que era a cidade de Cataguases em 1927, que é o ano de criação e surgimento da revista Verde. Era uma cidade muito diferente do restante do Brasil. A gente estava falando aqui de uma cidade industrial num país essencialmente rural, né? Então, todo esse contexto econômico propicia o surgimento dessa revista. A gente está falando dos anos 20, então, com relação ao surgimento do modernismo no Brasil, né? Do modernismo brasileiro, cujo marco é a Semana de Arte Moderna de 1922, na cidade de São Paulo. E a Revista Verde vai funcionar como o principal veículo de difusão desse modernismo, que a gente chama de modernismo radical, da cidade de São Paulo como centro especial, né? A gente estava conversando em off, essa Revista Verde, ela ficou pouco tempo. Pouquíssimo. Fala pra gente aí o tempo que ela ficou, o que ela deixou de... O que ela deixou de legado? A Revista Verde é publicada no final de 1927, são publicados 4 números. Então, setembro, outubro, novembro e dezembro, em sequência. Em janeiro de 1928, me desculpa, é publicado mais um número, então 5. E aí, eu acredito que era para ter terminado aí, mas eles publicam mais um número, se não me engano, em maio de 1929. Por ocasião da morte do Ascânio Lopes. A morte do Ascânio Lopes abalou todo o grupo, e as pessoas saindo de Cataguases. Tinha muita gente que pertencia ao movimento, né, que estudava fora e tal. Isso comprometia um pouco a produção da revista, mas eles iam parar mesmo no 5º número. Aí houve o 6º número, que foi um número, acho que em homenagem, né, uma coisa assim, ao grande poeta Ascânio Lopes, que era pertencente ao movimento. Era digamos assim, era um pivô do movimento verde, né, chamado Movimento Verde. E aí, com a morte dele, uma morte prematura, ele morreu muito novo, e aí todos resolveram fazer esse número da revista dele, o último número, que foi o 6ª edição. Ela teve um papel muito importante no movimento modernista brasileiro. Fala pra gente um pouquinho. Então, a Revista Verde, acho que mesmo tendo uma vida muito curta, ela cumpriu bem esse propósito, que eu destacaria como esse, né, de difusão do modernismo. O Rufato mesmo vai dizer que, se não fosse pela Revista Verde, o modernismo brasileiro teria dificuldades de ter se consolidado. Com certeza isso iria acontecer, mas seria mais difícil, porque nos números da revista é que são publicados muitos textos de nomes importantíssimos do modernismo brasileiro. E no número 1, na revista número 1, de 1927, setembro de 1927, o contexto é mais regional, né? Então, eles publicam coisas deles mesmos, coisas de autores de Belo Horizonte. Na número 2, a revista já muda totalmente. E aí a gente tem a presença de autores como o Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, o Carlos Drummond de Andrade também, lá de vários Andrades, né? Nomes publicados. Algumas peças desses autores foram publicadas em primeira mão na Revista Verde. O Carlos Drummond, o poema Quadrilha, Isso aí. antes de ser publicado em livro, foi publicado na Revista Verde. Isso, ele é publicado em 1927 na Revista Verde. No segundo número, né? Eu não sei se é no segundo ou no terceiro número. Também não tem certeza. Mas ele é publicado em 1927 e o Carlos Drummond só publica ele num livro seu mesmo em 1930, no seu primeiro livro de poesia, que é Alguma Poesia. Essa seria a edição que mais se destacou, ou tem uma outra? Eu acho que todas têm igual relevância, né? A revista em si, ela tem a relevância que toda revista tem, toda revista literária, mas o movimento para se produzir a revista, né, o movimento de artistas, de escritores, de poetas, e o contato que eles tinham com o mundo literário, tanto em São Paulo quanto no Rio, isso é tão importante quanto a revista, porque eles tinham essa conexão, essa relação com os grandes poetas, os grandes escritores do movimento modernista do Brasil.
que estavam no Rio, São Paulo, Belo Horizonte, os principais, né? Mas tinham contato com o Juiz de Fora, com o Murilo Mendes, com esse grupo todo. Exatamente. Na número 4 é publicado um poema chamado Homenagem aos Homens que Agem. Escrito pelo Mário e pelo Oswald, e eu acho que esse poema aqui demonstra muito do que foi o contato que esses meninos, porque eram meninos muito jovens, né? Muito jovem. Eles eram muito novos mesmo, que esses meninos tinham com grandes nomes do modernismo que hoje são conhecidos. Ô, Ana, se você não ler esse poema pra gente, quem está assistindo a gente vai ficar com raiva. Curioso. Eu posso ler, então. O poema foi publicado, então, na revista número 4, de dezembro de 1927. E o título é Homenagem aos Homens que Agem. E aí, eles vão escrever assim. Tarsila não pinta mais com verde Paris, pinta com verde Cataguases. Os Andrades não escrevem mais com terra roxa, não. Escrevem com tinta verde Cataguases. Brecheret não esculpe mais com pastilha, modela o Brasil com barro verde Cataguases. Villa-Lobos não compõe mais com dissonâncias de Stravinsky, nunca. Ele é a mina verde Cataguases. Todos nós somos rapazes muito capazes de ir ver de Ford Verde os ases de Cataguases. Então, assim, é um poema muito interessante porque a gente cita aqui os Andrades, a Tarsila, A Tarsila é o Villa-Lobos. grandes artistas da escultura, todo o pessoal que se envolvido com o modernismo. Exatamente. E esse poema... Brecheret. Exatamente, todos. E aí esse poema mostra como que esses meninos tinham uma influência muito grande sobre os principais modernistas do Brasil. E é impressionante como muitas vezes a gente não tem acesso a essa informação, né? De um lugar tão pertinho daqui onde a gente está, de Viçoso. Pessoal, mais uma vez eu peço para vocês que estão acompanhando a gente e ainda não se inscreveram no canal, se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho para receber todas as notificações das novidades aqui do nosso canal. Fazendo isso, o YouTube entenderá que o nosso conteúdo está sendo satisfatório e passará a distribuí-lo para mais usuários. Voltando aqui, hoje tem alguma revista lá em Cataguases que seguiu o legado da Revista Verde? Não sei se assim, é o legado, mas pelo menos assim, o pessoal busca sempre pelo gênio criativo dos antecedentes, né? Então, assim, a revista, existe a revista Chicos, tem esse nome, muito em função do Chico Peixoto, que era membro da Revista Verde, então, assim, tem essa forte ligação, né? Essa revista foi fundada mais ou menos em 2003, por um amigo nosso que já se foi, o Zé Antônio Pereira, e ele e o Emerson conduziram a revista por um bom tempo, um pouco uma parte dela impressa, ela no início era impressa, depois ela passou a ser uma revista totalmente digital, e hoje ela é distribuída apenas por meios eletrônicos, mas é uma revista que no mês agora de setembro saiu a edição de número 80. Então, assim, é uma revista que está desde 2003 circulando, começou atingindo um público pequeno no início, é lógico, isso é muito natural, e hoje já atinge um público muito maior, né? Com os recursos que a gente tem hoje de tecnologia, e nós temos, inclusive, eu faço parte do grupo da revista, né? Eu sou um dos editores da revista, e nós temos autores, por exemplo, de fora do país, que publicam com a revista hoje. Então, temos autores de Portugal, né? Temos autores brasileiros, mas que estão fora do país ou que estão fora de Cataguases, autores cataguasenses que moram em São Paulo, que moram em Belo Horizonte. Então, assim, a revista cresceu em número de pessoas que contribuem, e é uma publicação que chega a 100 páginas, uma revista de 100 páginas ou mais de 100 páginas às vezes. E tem tido uma boa aceitação. Então, assim, esse vínculo é o vínculo de pessoas audaciosas, né? Nós não somos como os membros, né, do Movimento Verde, da Revista Verde, mas a gente procura beber nessa fonte e para também manter um pouco a tradição, né, e porque a gente gosta da literatura também, digamos assim, é a nossa praia, né, como dizem por aí atualmente. Então, a nossa praia é a literatura, então a gente buscou formas de elaborar uma revista onde pudessem várias pessoas publicarem seus textos antes de mesmo
antes ou depois de terem publicado os seus livros e tal. Então, muita gente que não publicou ainda em livro nenhum, publica na revista Chicos. Nós temos a poeta Ellen Massotti, que é de Belo Horizonte, mas que trabalha no Rio, que é uma grande colaboradora da revista, inclusive ela faz parte do grupo de edição também. Vários nomes, muitos nomes assim, de colaboradores que mantêm a revista de pé. Você está lá desde o início? Não. Eu comecei a publicar na revista por volta de 2017, 2018, de forma mais recorrente. Eu tinha uma ou outra publicação por volta de 2012, 2014, uma colaboração assim, mas bastante esporádica. A partir de 2017 é que eu comecei a publicar em todos os números. Ela é uma revista trimestral, então ela ocorre 4 vezes por ano, né? A cada estação sai uma nova revista. Então agora saiu a edição Primavera, né, que saiu no dia 22 de setembro. Então, a partir de 2017, eu comecei a publicar em todas as edições, e a partir de 2022 eu fui convidado para fazer parte do grupo de editores da revista, para colaborar com a revista, além de textos, né, publicáveis, mas também na organização do material a ser publicado, com texto de outros autores. Tem quantos VEC? Revista Chico, editora Lobo Guará. Como é que você consegue conciliar isso tudo? É bastante difícil, mas a gente que gosta, e como eu sou aposentado, então assim, eu dedico boa parte do meu tempo à literatura. Eu só reduzo o meu tempo de leitura de livros que estão lá na fila para ler, para ficar lendo textos que vão ser publicados na revista ou textos que serão publicados na editora Lobo Guará. Até mesmo a minha produção literária reduziu com isso, porque é muito trabalho. Mas é algo que me diverte e eu gosto muito, então eu vou conciliando, né? Eu vou separando meu tempinho sem muita fórmula, ou sem dizer, isso aqui é o tempo para revistas. Não, de acordo com as demandas mesmo. Então, como é uma revista trimestral, ela me consome um tempo mais no mês em que ela vai sair mesmo, talvez uns dias antes do mês anterior, cerca de uns 20 ou 30 dias de trabalho, dá para dedicar a ela por trimestre. Então, assim, eu acho que é pouco também, não me atrapalha em nada e ainda me causa muita satisfação. Para quem está em casa e quer conhecer um pouquinho mais dessa revista, tem rede social? Ela só circula por e-mail por enquanto. A gente está em vias de construir uma página, mas tem uma série de implicações por causa de administração da página e tal. Então a gente circula por e-mail. Quem tiver interesse, que me conhece, por exemplo, só falar, vou te dar meu e-mail, você passa para a pessoa que distribui, que tem uma pessoa que é responsável tanto por receber textos para a gente editar, quanto a mesma pessoa é responsável por distribuir a revista também. Então ele tem uma lista de e-mail, né? E aí quando a revista está pronta, ele distribui só via e-mail. De vez em quando sai pelo WhatsApp, mas acontece, sim, uma ou outra pessoa, mas acontece que é um arquivo meio pesadão, né? Não tem assinatura, não? Não tem assinatura não, é uma coisa assim bem amadora ainda. A gente não quis partir para assinatura, não tem pagamento mensal, nada, não tem, ela é gratuita e a gente não quis partir para isso. Por isso, esse inclusive é um dos fatores que que ainda impede da gente ter o site, porque exige um custo, exige uma administração e tal. E a gente resolveu mantê-la com essa gratuidade, certo? Então, não tem ainda. O que a gente está pensando em fazer é passar a distribuir, a hospedar em algum lugar, mesmo que não seja no nosso site, distribuir o link, para ficar mais fácil para a pessoa, em vez de distribuir o arquivo em PDF, como a gente distribui atualmente, que a gente passa a distribuir, então, o link, que ficaria mais fácil para a pessoa não ter que baixar aqui no computador, ter que baixar no celular e tal. Verdade. Mas é só mandar o e-mail para a gente e a gente põe na lista e pronto, passa a receber. Mas que e-mail é esse? Fala pro pessoal que está em casa. Hein? Eu não sei de cor aqui, porque o e-mail não sou eu que gerencio, é o Vanderlei, ele que cuida da recepção, mas eu posso verificar isso depois e passar para vocês. Ô, pessoal, eu vou deixar o e-mail escrito aqui embaixo, eu vou pegar com o VEC depois, tá bom? Ana, Cataguases, ela é considerada
um dos berços da arquitetura modernista no Brasil. O porquê? Bom, é porque Cataguases tem um acervo modernista gigantesco nas suas ruas, assim, a céu aberto, né? Disponível para qualquer um ver. E é uma coisa realmente impressionante. A gente pode andar pelas ruas da cidade e encontrar um painel de Cândido Portinari em algum lugar, em uma rua qualquer, numa praça. É uma coisa bem comum. Uma casa projetada por Niemeyer. Então, assim, as ruas da cidade são repletas de obras modernistas. E o patrimônio cultural foi tombado a partir de 1994 pelo IPHAN, né? Individual, né? Isso, individual. Conjunto. Isso, urbano paisagista. Paisagista Foi em 2003. 2003 que foi Isso. conjunto arquitetônico e paisagístico da cidade foi tomado pelo IPAM. Isso. Que marcos tem lá em Cataguases que é preservado até hoje? Eu acho que eu destacaria a igreja Santa Rita, porque a igreja tem o formato de um avião bombardeado na Segunda Guerra Mundial. É engraçado falar isso, mas assim, é porque se você olha de cima, a igreja tem metade do corpo do avião e uma das asas. Essa asa é a capela. E aí, essa igreja fica bem no centro da cidade, ela é muito grande. Isso chama muita atenção de quem vê, sabe? De fora e por dentro também, porque quando você entra, tem uma Via Crucis pintada por uma artista cataguasense também, a Nanzita. E essa Via Crucis é muito curiosa, porque ela se inspirou num livro chamado A Paixão de Jesus Cristo segundo o Cirurgião. E aí, ela pinta num estilo muito moderno. Então, por exemplo, Jesus é pintado de verde, aí Nossa Senhora eu não lembro se é pintada de laranja. Enfim, são cores bem chamativas, bem exótico, assim, dentro da própria igreja. Então, é como se a igreja também tivesse participado dessa vocação modernista da cidade de Cataguases. Essa igreja, na verdade, a primeira igreja foi construída com um projeto neogótico, né? E essa primeira igreja, ela foi derrubada para a construção do Santuário de Santa Rita, que é atual, com essa característica modernista. Inclusive, tem um painel na igreja, um painel em azulejos, que é da Grande de Janeiro. Esse por exemplo, é um painel a céu aberto, um dos. Nós temos Portinari a céu aberto, nós temos grandes obras lá. E tem o Hotel Cataguases, que é um projeto do Aldari Toledo. Nós temos a própria Praça Rui Barbosa e o Cinema Edgar, que é do Francisco Bolonha. Então, assim... O Colégio Cataguases. Colégio Cataguases, que é do Niemeyer, projeto do Niemeyer, com o paisagista Bulemax, do Jardim do Hotel Cataguases e do Colégio Cataguases, do Hotel Cataguases. Com um painel do Cândido Portinari. Um painel, foi projetado com um painel Tiradentes do Cândido Portinari numa das paredes do Colégio Cataguases. Hoje tem só a réplica, mas tinha o painel original lá. Enorme, assim. Então, assim, artistas, arquitetos ligados ao movimento modernista do Brasil estão em Cataguases, por exemplo, e é raro isso fora dos grandes centros. Então, Cataguases se projeta por isso. Tem obras de grandes artistas, de grandes arquitetos, que muitas cidades do interior não têm, que são uma coisa característica talvez de grandes centros. E isso deve-se ao financiamento, à aproximação do Chico Peixoto com esses artistas e com o poder econômico, né? Que ela falou aqui, que o Rufato falou, essas coisas existem também em função de um fator econômico. E lá hoje é tudo preservado, tudo bonitinho, ou não? Depois do tombamento, há uma preocupação maior em função de que tem alguma fiscalização e tal. Mas há um certo descaso em algumas coisas. O próprio Colégio Cataguases hoje encontra-se num estado assim, um pouco triste de ver. Gente, que eu sou ex-aluno de lá e tal. A gente vai lá, eu vou lá de vez em vez, eu fico meio assim, poxa vida, isso aqui podia ter um pouco mais de trabalho de conservação, de preservação. Sim. Faz parte do histórico cultural da cidade e tal. E outros lugares, tem uma praça onde tem as fiandeiras, que é do Portinari, fizeram o desfavor de construir um pilar, não sei para quê, porque ocultando parte do mural. Então, assim, são coisas que a gente sente e fala, poxa vida, isso não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Então, assim,
há um sentimento de preservação, principalmente por causa do tombamento, mas há algumas coisas que são feitas à revelia disso, sabe? Que entristece um pouco a gente. Olha, isso merecia um pouco mais de cuidado. Um pouco não, merecia muito cuidado. É o patrimônio cultural nosso. O próprio painel As Fiandeiras tem a assinatura do Portinari embaixo e vive sujo. Vive sujo. E é triste de ver. Ainda construíram uma coisa lá, uma coisa de concreto na frente, tampa uma parte do... É ruim até de falar. Assim, é difícil. Algumas pessoas que vão lá, que já conheciam antes, falam, poxa vida, por que fizeram aquilo? E a gente fica sem resposta, fala, poxa vida, que vergonha, hein? Rio Pomba, pessoal, Rio Pomba corta Cataguases. E com certeza já deve ter tido algumas enchentes lá. Como que essas enchentes impactaram Cataguases? Esse é um problema da cidade, um problema grave que a cidade enfrenta, assim, de todo final de ano, quando chega o verão, assim, essas chuvas torrenciais, a cidade tem um problema enorme com relação às enchentes. Eu acho que tem 2 enchentes que ficaram marcadas na história, né? A de 1989 e a de 2009. Isso. Não é isso? De 1979 eu ainda não existia. Eu estava em Cataguases na época, 1979. Foi uma enchente terrível. A de 2009 eu não estava, mas eu tenho familiares lá. Aham. As pessoas sofrem muito, né? Sofrem. Com relação a esse problema. A Cataguases, a cidade cresceu, como toda cidade cresceu, assim, como o rio corta a cidade toda, é natural que haja muita população ribeirinha, né? Cidade de vale. Essas cidades que estão situadas num vale, elas sofrem com esses problemas de cheias, né? E Cataguases não é diferente. Cataguases sofre muito. Aí as pessoas falam assim, teve a enchente de tal, que foi a maior, aí depois vem uma outra que foi tão impactante quanto tal. Na verdade, a cada ano que tem uma enchente muito grande, os impactos são maiores, porque a população cresceu, porque o rio está mais assoreado. Então, às vezes até um volume menor de chuva pode impactar mais, depende, né? E tem as represas, uma série de coisas. O crescimento urbano, ele afeta, evidentemente, isso. E aí a enchente, em que impacta na cidade? Ela impacta tudo. Primeiro, o sofrimento das pessoas. Depois que passa a enchente, vem aquela corrida por vacinações, que são necessárias, são super importantes, mas cria um clima de tensão, né? O comércio é afetado tanto nos lugares onde tem enchente, aí principalmente, que fecha e às vezes há muitas perdas materiais. Tem épocas que teve enchentes que derrubou muitas casas e fechou vários comércios e deu prejuízos enormes. Mas os bairros e o centro costumam ficar isolados. Tem partes do centro da cidade que são partes baixas, né? Perto do campo do futebol do Operário, perto da rodoviária, é uma parte baixa da cidade que é completamente afetada nessas grandes cheias. Então, assim, é um problema de difícil solução. Sim, Né? e Ainda hoje? ainda hoje. Ainda hoje. Uma grande cheia afeta todos esses lugares que eu falei aqui. Sim, a Avenida Astolfo Dutra, inclusive, é constantemente alagada. Não só em época de chuva, assim, se der uma chuva torrencial, eu acho que em 15 minutos, assim, realmente, se for uma chuva forte, em 15 minutos ela alaga. Tem um ribeirão que passa No meio centro, assim, no sabe? meio da avenida e ele deságua, né? E daí há um represamento por causa das chuvas, o volume de água que desce é maior do que a capacidade de escoamento, aí a água é represada e volta para a avenida central da cidade. É o charme da cidade. Isso, que É a liga vida tudo, né? Liga os bairros, o comércio, todas essas coisas. Hoje, em 2025, quais que são as áreas econômicas mais importantes de Cataguases? Eu acho que o serviço, comércio, a indústria, né? O setor energético, energia elétrica, Com a Energisa, né? da Energisa, que era a Companhia Força Luz Cataguases Leopoldina, e hoje é o Grupo Energisa, né? E Que é a um indústria grupo têxtil, enorme, né? um grupo enorme. Tem a indústria têxtil que ainda, né, da Companhia Industrial ainda existe e tal. Irmãos Peixoto que não existe, né? Não existe mais, aham. Mas assim, a indústria tem indústria de peças, o comércio Aham. O comércio acho que é a atividade principal. principal. Embora originalmente fosse a indústria, né? A cidade poderia ter se industrializado de um jeito maior. E os serviços, né? E o serviço. Hoje a população de Cataguases não tem que sair para fora para
procurar emprego. Como que é lá hoje? Algumas pessoas ficam lá. Isso eu acho que esse movimento migratório, digamos assim, essa busca por emprego, eu acho que é comum em todas as cidades do interior, né? Algumas pessoas não satisfeitas ou com as oportunidades que têm, às vezes não têm tantas oportunidades, procuram outros centros, né? Viçosa mesmo, tem bastante gente que foi fora. Em Cataguases tem pessoas, por exemplo, como não tem uma grande universidade, né? As pessoas saem muitas vezes para estudar e não voltam. Isso é Muitas voltam, mas umas não voltam. Então, e algumas pessoas saem, por exemplo, ainda de cidades que estão em torno para trabalhar em Cataguases. Então há uma certa troca e a população fica mais ou menos estável, mais ou menos. É. Isso é um contraste com 1920, como a gente estava falando, né? A Revista Verde surge em 1927 e muitos desses nomes que a gente falou não nasceram em Cataguases, mas eles foram para lá para estudar em Cataguases. Então, às vezes, se a gente pensar, Cataguases poderia sim ter se tornado uma cidade com uma universidade grande, como a gente tem aí em Viçosa, né? Que ela atraía pessoas para lá, no início do século XIX, no início do século XX. Atraía pessoas, a indústria atraía muita gente para lá. Para trabalhar. Muita gente que ia para trabalhar. O próprio Ascânio Lopes não é. Nossa, não, era assim, Cataguases, assim. Rio Bar, se não me engano. É isso mesmo. Então, assim, a família migrou para Cataguases em busca de oportunidades. E hoje em dia, com essas questões estabilizadas e algumas crises na indústria têxtil e tal, muitas famílias ou membros de algumas famílias migram, vão para outras cidades em busca de oportunidades. Às vezes não tem, está esgotado, ou a pessoa não quer ficar ali, ou vão para estudar e não voltam. Uma figura ilustre também que estudou lá no Colégio Cataguases foi o Chico Buarque, a gente não falou sobre isso. Ah, sim, o Chico lá Ele estudou lá no Colégio Cataguases. passou uma pequena temporada lá, mas passou. É. Cataguases não tem uma escola de cinema, não? Tinha que ter, não tinha? Pois é. Tinha que ter. O pessoal que deve fazer cinema vai para Juiz de Fora, ou para o Rio, São Paulo. Tal. Juiz de Fora está mais próximo ali, né? Então, e a UFJF tem uma faculdade de cinema, né? Então, algumas pessoas de Cataguases que querem fazer cinema vão para Juiz de Fora, o mais próximo de Cataguases. São 110 quilômetros, 120, se eu não me engano. Mas tem pessoas que vão para o Rio, pessoas que vão para São Paulo. Eu acho que faltou uma continuidade desse investimento em educação, né? Porque Cataguases poderia sim ser um polo educacional de referência na Zona da Mata. Porque o ginásio Cataguases, né, que é o atual Colégio Cataguases, ele era referência em educação na região. Aham. Se tivesse esse pensamento tivesse evoluído para a construção, por exemplo, de uma universidade, hoje Cataguases poderia ter uma situação de atrair pessoas em vez de oferecer pessoas para outras cidades. É, exatamente. Hoje tem um cinema em Cataguases, que lá no Centro Cultural vocês não mencionaram que tinha cinema lá. Não, Não. existe exibição Cine de... Edgar, né? tem o Cine Edgar, tem o Cine Hits também, que é um cinema de shopping, assim. Mas o Cine Edgar não funciona mais. Ele funcionou até pouco tempo. Pouco tempo, né? Funcionava ainda, mas era mais espetáculo. Tem uma escola de balé, por exemplo, que promovia eventos culturais no Centro Cultural. E hoje em dia não é mais assim, né? Acho que não. Não tenho muita notícia de como é que está o funcionamento Aham. do Cine Edgar. Sim. Ô, Vec, como um bom cataguasense, Isso. é isso? É. Que você é? Como que você queria, como que você imagina ver Cataguases daqui 30, 40 anos? Não sei se eu vou estar aqui para ver daqui a 30, 40 anos, mas eu gostaria de ver todo o patrimônio histórico cultural preservado, né, e conservado, inclusive com trabalhos de conservação mesmo sobre essas obras, e com mais trabalhos ainda, né, com um investimento nessa área cultural, tanto na parte de cinema, como na parte de literatura, como na parte de artes plásticas, né, artes visuais de um modo geral. Mais oportunidades para que as pessoas possam ficar em Cataguases, não ter que ir, porque eu sei que muita gente sai, mas sai querendo não sair, sai querendo ficar. E às vezes, assim, se você tiver a oportunidade, então assim, eu gostaria que ela oferecesse mais oportunidade para as pessoas e com mais diversidade, inclusive. Se você tiver, por exemplo, a construção de uma universidade, essa universidade vai atrair
mais pessoas para lá, vai manter pessoas da cidade lá e vai, além disso, vai promover um intercâmbio cultural, que vem pessoas, como Viçosa, por exemplo, Viçosa recebe pessoas de todas as cidades, de todo lugar do país e de fora do país. Isso é muito bom, porque é um intercâmbio cultural, trocas de experiências, de visão de mundo diferente. Então, assim, isso favoreceria a cidade. E o que houve no início do século XX é exatamente isso, porque havia essa troca de experiência, essa troca de visões. Muitos dos membros do Movimento Verde, da Revista Verde, estudavam fora de Cataguases, estudavam, mas tinham o pé lá, voltavam para lá. Né? Então, assim, e eles estavam se relacionando com outras pessoas, outros estudantes de outras escolas, de outras cidades, e isso acabava interferindo positivamente no movimento deles em Cataguases. O próprio Francisco Inácio Peixoto, depois da publicação da Verde, ele vai para o Rio de Janeiro, mas aí ele volta. E é aí que é construído todo esse acervo cultural. Ô, Ana, você, fala pra gente também, como que você espera ver Cataguases daqui 40, 50 anos? Eu acho que eu tenho o mesmo desejo de ver esse patrimônio cultural valorizado, sabe? Porque eu acho que Cataguases poderia ser uma cidade turística como é Ouro Preto, né? Porque o acervo cultural modernista que a cidade tem é muito grande e propiciaria muito essa ida de pessoas de todo o Brasil, e principalmente de Minas Gerais, até a cidade. Mas eu acho que ela não é tão amplamente conhecida, até aqui, né, em Viçosa, por exemplo. E também gostaria de ver Cataguases se destacando no quesito educacional, com uma universidade, com bons professores, com um núcleo de cinema mais instigante, acho que seria isso. E outra coisa que eu não citei também, que eu falei, né, dei a ênfase para o aspecto cultural, desculpa, mas eu acho que uma coisa importante também seria um plano de prevenção com relação aos impactos das enchentes, das grandes cheias. Então, acho que podia ser pensado. Eu sei que deve ser uma coisa cara e demorada, porque se fosse barato e rápido, acho que teria sido solucionado. Se pensar em alguma coisa, o homem tem tanto poder sobre a natureza, então é possível que haja uma saída. Eu sei que deve ser caro e deve ser demorado, mas alguma saída para que a cidade possa conviver melhor com esse fenômeno natural sem sofrer o impacto, né, de grandes perdas de vida e tal. Eu acho que gostaria de ver isso tendo sido resolvido. E também que Cataguases participe ativamente, eu acho que deve estar sendo pensado, deve estar participando dessa transição energética, né, para uma sociedade, para uma produção mais sustentável, pensando na sustentabilidade, ou seja, pensando em anos e anos para frente, né, para as gerações futuras, e não um pensamento imediatista de resolver a situação agora. Também tem esse aspecto social, né, que eu gostaria de ver no futuro. Infelizmente, estamos chegando ao final. Eu tento manter 1 hora, um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, porque para não ficar muito longo, vou deixar a porta aqui da 4L aberta para vocês dois, para a gente voltar, falar mais alguma coisa, que com certeza deixamos de falar muita coisa. Você gostaria de falar mais alguma coisa? Você gostaria também? Deixa eu falar primeiro, depois você corta aí. Vou cortar não, vou deixar. Não, eu na verdade fiquei feliz pelo convite, né, uma oportunidade de a gente poder falar da cidade da gente e ainda traçar alguns paralelos com outras cidades. Acho que é muito importante. Então, assim, eu sou muito agradecido, muito grato a você por essa oportunidade. Agradecer a Ana Beatriz aqui, que compôs essa mesa comigo, né, e que topou vir aqui. E quando eu fiquei sabendo do estudo dela, do trabalho que ela vem fazendo com relação ao movimento modernista de Cataguases, falei, opa, ela é a pessoa indicada para participar. Então, agradecer também a Ana Beatriz e a todos que estão aqui nos acompanhando. Muito obrigado. Eu também agradeço muitíssimo por essa oportunidade. Eu nunca tinha me imaginado num podcast, foi a minha primeira experiência, eu achei muito legal. Agradecer pelo convite do José Vec, por confiar em mim para estar aqui. E é isso, fiquei muito feliz. José Vec, por mais jovens, igual a Ana, né? Aqui é por mais jovens. Sim. É uma coisa interessante, podia falar que Cataguases produz mais anos, Beatriz, né? Assim, legal, muito bom, muito bom.
Pessoal, para vocês que tiveram a paciência e ficaram com a gente até agora e ainda não se inscreveram, pelo amor de Deus, né? Se inscreve aí, deixa o seu like, ative o sininho. Pessoal de Cataguases, os cataguasenses, isso, dá essa ajuda pra gente, hein? Até o próximo episódio.